Olá, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar duas situações de amostragem típicas com as quais um profissional da agronomia poderia se deparar. No diagrama você vê dois quadrados, que estão representando dois terrenos, com uma extensão de 10 por 20 metros. Poderíamos imaginar, por exemplo, um estudo piloto de alguma fazenda ou um estudo piloto de pesquisa. Na parte superior, nós observamos que seria um material aleatoriamente heterogêneo. Isto significa que dentro desse terreno de 20 por 10 metros, não há uma divisão clara do solo a ser amostrado, não há uma segregação, não tem regiões que nitidamente são diferentes. Por isso, o nome desse tipo de material. Já o material da parte inferior do diagrama, ele é um material heterogêneo, só que segregado. Isso quer dizer que é visível dentro desse espaço de 20 por 10 metros que existem três regiões diferentes. Poderiam ser três tipos de solos diferentes, ou altitudes diferentes, ou composição diferente do solo, etc. Também há uma informação sobre a percentagem que cada uma das três regiões ocupa no terreno inteiro de 20 por 10 metros. A com 66%, B com 14% e C com 20%. Veja que se você sabe que a amostragem ela deve ser representativa do todo, que nesse caso o espaço total de 20 por 10 metros, então você também deveria copiar essa segregação quando ela existe. Vamos voltar no material aleatoriamente heterogêneo da parte superior. Eu quero que você preste atenção nos pedaços de 10 por 10 centímetros escolhidos aleatoriamente. Na verdade, no diagrama são desenhados alguns desses pontos amostrais, mas eu preciso que você imagine que o diagrama foi dividido em vários quadrados similares. Na verdade, você teria que preencher o espaço inteiro de 20 por 10 metros. O que você fez foi dividir o espaço de 20 em 10 metros em pedaços de 10 centímetros. Se você preenchesse totalmente o terreno, você poderia, por exemplo, começar a numerar esses quadrados. Esses quadrados são, na verdade, os chamados pontos amostrais. São regiões de coleta de amostra. Se você numerar, então, todos esses quadrados, depois você precisa escolher quais que você vai selecionar. Veja bem, aqui eu posso ter, por exemplo, centenas de quadrados, centenas de pontos amostrais. É lógico, como você já sabe, que eu não vou fazer análise de cada um desses pontos amostrais, e sim, somente de alguns deles, aqueles que a estatística me diga que são suficientemente representativos do terreno completo, de 20 por 10 metros. O que eu posso fazer aqui, uma vez que eu tenho a numeração de todos os quadrados, é fazer um sorteio aleatório. Veja que aleatório em estatística não significa escolher números que me venham na cabeça, e sim usar algum programa que gere números aleatórios dentro de uma faixa. Se você acessar no seu navegador, pode encontrar vários sites que fazem esse tipo de sorteio de números aleatórios. Neste caso, eu estou usando o de sorteios.org. Veja então que eu posso colocar uma faixa de números e dentro dessa faixa eu posso escolher ou mandar o programa sortear alguns números aleatórios. Vamos colocar de 1 a 100, imaginando que o terreno que eu te mostrei de 10 por 20 metros tivesse somente 100 pontos amostrais, ou seja, se tivesse 100 quadrados preenchendo todo o terreno. Se eu escolher 20 pontos amostrais, apertar em sortear, ele me fornece 20 valores diferentes. Esses valores são aleatórios e quando eu volto então no meu terreno, o que eu posso fazer é encontrar quais são os quadrados com esses números. Quando eu encontrar então os números correspondentes, é lá que eu vou fazer as minhas amostras. Nesse caso, nós estamos imaginando que dentro de 100 pontos amostrais, somente 20 seriam necessários estatisticamente para representar todo o terreno. Quando eu coletar então os 20 pontos amostrais, então eu terei uma amostra bruta representativa. Para o caso do material heterogêneo segregado, nós temos uma situação similar. Também precisamos fazer a divisão de todo o terreno de 20 por 10 metros, porém tem um detalhe. Lembre-se que este material ele é segregado. Isso quer dizer que se eu vou fazer uma coleta de um determinado número de amostras ou de pontos amostrais, que são os quadrados no caso, eu devo seguir a proporção que aparece no diagrama. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para você pontos amostrais feitos dentro de cada uma das regiões. Eu estou colocando um azul para a região B e uma cor lilás para a região C, para você perceber a diferença. O que vai acontecer aqui? Você vai fazer um processo similar. Você vai usar o sorteador de números aleatórios, vai numerar todos esses pontos amostrais e aqueles que foram sorteados vão servir para coleta. Se a estatística te diz que você precisa coletar, por exemplo, 20 amostras dentro do terreno de 20 por 10 metros, então você precisa seguir a proporção das regiões A, B e C. Quer dizer que 66% dessas 20 amostras deverão ser coletadas na região A, 14% na região B e 20% na região C.
Assim, você vai manter a segregação já inicial do terreno e fazer com que sua amostra bruta seja de fato representativa. Como a gente está falando bastante de coletas de pontos amostrais, precisamos destacar dois aspectos. O primeiro deles é o perigo de fazer uma coleta inadequada na questão da contaminação. É importante que se usem recipientes limpos e não se reutilizem recipientes para a amostragem. Da mesma forma, é importante que as embalagens, por exemplo, onde as amostras forem coletadas em cada um dos pontos amostrais, ele tenha uma correta identificação, para que depois o analista ou o laboratório responsável pela análise tenha facilidade na interpretação dos resultados. Veja que a contaminação das amostras compromete também todo o trabalho analítico. Por outro lado, é importante que você saiba que quando você tem uma extensão muito grande, de quilômetros, por exemplo, de extensão, você pode fazer uso de uma amostragem que é um pouco mais cara, mas muito mais efetiva, fundamentada em geolocalização, obviamente utilizando o GPS. Um equipamento aéreo, por exemplo, ele vai fazer uma coisa similar que eu te falei agora. A partir de uma certa altitude, o equipamento ele vai dividir então o terreno em pequenas porções amostrais, do mesmo tamanho, obviamente, o que seriam os quadrados que eu te mostrei no meu diagrama, e assim, a partir da informação que você fornecer sobre as amostras sorteadas, o equipamento ele vai te mostrar a localização exata do ponto de amostragem, garantindo então que haja a representatividade desejada dessa etapa da amostragem. Finalmente, para que você possa observar isso de uma maneira prática, eu deixei na descrição dois links de vídeos que mostram profissionais da agronomia fazendo e falando sobre a amostragem. Lá eles dão algumas dicas que vão acrescentar um pouco mais de informação que eu já te passei, mostram questões, por exemplo, dos cuidados que tem que ter sobre os recipientes, o uso do trado, que é um equipamento comum de amostragem, e alguns outros aspectos que eu considero interessante que você veja. Tudo bem? Até mais!